Boa noite. Vamos aguardar um instantinho para que as pessoas possam estar aqui. Oi, Thaís. Tudo jóia? Que bom ter você aí. Vamos aguardar mais um instantinho para que as pessoas possam entrar. Vamos ver quem que vai vir hoje. Hoje é quarta-feira, na graça e na misericórdia e na bênção do Senhor. Hoje cedo ainda eu estava indo e estava olhando assim. A primeira coisa que veio no meu coração foi como Deus é bom. Quando a gente olha as nossas incapacidades e quando o Senhor nos melhora e nos permite fazer as coisas de uma maneira tão correta, é muito gostoso você olhar e dizer assim, puxa vida, olha a vitória que Deus nos dá. Então eu queria olhar para você hoje, primeira coisa é dizer assim, Deus tem te abençoado. Você consegue olhar para a sua vida e olhar para trás e olhar para frente, olhar para o hoje e dizer assim, nossa, como Deus é bom. Eu posso dizer isso para você, porque hoje eu consigo novamente andar, eu consigo novamente fazer alguns exercícios, eu consigo atravessar uma rua sem precisar capengar. E isso é porque o Senhor realmente é bom. E olá, Laura. Oi, Tatiana. Muito bom ter vocês por aqui. E hoje, assim, preparando o estudo para conversar com vocês, né? O título é A Serpente é o Dragão. Não tem como nós não falarmos sobre isso. E eu achei muito interessante esse raciocínio, né? Que nós vamos estudar hoje de noite. E eu queria a sua paciência de você caminhar comigo sobre essa reflexão, porque eu creio que em alguns momentos nós podemos ser muito bem enganados por essa serpente, por esse dragão. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Quando nós falamos em questão de livros proféticos, livros apocalípticos, são livros, né, que normalmente a gente se refere a quem? A Daniel, Ezequiel, a Zacarias, ao Apocalipse. O Apocalipse é um livro que, assim, de todos os livros da Bíblia, se eu for olhar, eu vou dizer assim, com certeza esse é o meu preferido. Eu amo o Apocalipse, do começo ao fim. Quando eu olho ali as questões, por exemplo, das descrições das igrejas, às vezes eu consigo olhar a descrição das igrejas como a descrição das personalidades, dos temperamentos. E às vezes eu consigo olhar e dizer assim, nossa, em qual dessas igrejas eu me enquadro? Qual é o tipo de personalidade ou temperamento meu que me faz me encaixar em qual igreja? Mas esse não é o nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje é um outro assunto, mas o que eu queria trazer para você é exatamente isso. Existem livros dentro da Bíblia que eles são, que eles falam de uma forma simbólica, né? Então, como exemplo, por exemplo, Daniel, Ezequiel, Zacarias e Apocalipse, eles falam de uma maneira simbólica em alguns momentos. E nessa maneira simbólica, o que eles querem nos dizer? Eles querem nos revelar algo que está escondido. Normalmente, eles acabam representando uma pessoa, representando um império, representando uma situação, né? Por exemplo, se nós formos olhar Jesus, ele é simbolizado como cordeiro, né? Nós vamos ver ele como cordeiro lá em Apocalipse, lá em João. Então, nós sabemos que quando nós falamos do Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. De quem que nós estamos falando? Obviamente que é Jesus. Isso é fato e é um raciocínio assim, muito lógico e tranquilo para todos aqueles que conhecem, têm algum conhecimento bíblico, né? Se nós formos ver a figura de Satanás, nós vamos ver, né, que Satanás ele é simbolizado como a serpente, lá em Gênesis, como o dragão, lá em Apocalipse. E é justamente isso que eu queria conversar com vocês essa noite. Por quê? Porque existe uma questão aí muito interessante que me ocorreu e eu queria compartilhar com vocês. Então vamos lá. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Nós conhecemos a história da serpente, de Adão e Eva, de que essa serpente veio conversar com a Eva, porque essa serpente, naquele momento, ela tinha capacidade de conversar, como todos os animais no Jardim do Éden, e essa serpente veio até a Eva questionar, né? O será que? Oi, Ângela, Niceia, Rosângela, bom ter vocês aí. Essa serpente é uma questão que nós precisamos já compreender em Gênesis. Quando o Senhor nos diz, era o animal mais astuto, nós não podemos levar de uma maneira leviana e achar que não é bem assim. Eu acredito que às vezes a gente, como crente, às vezes nós olhamos para as questões bíblicas, para as questões que o Senhor nos fala, e nós temos uma tendência de amenizar, às vezes, dizer que não é bem assim, mas quando o Senhor nos fala, olha, aquele animal era o animal mais astuto, realmente ele era. E ele era tão astuto que ele foi capaz de fazer o estrago que fez na vida da Eva. Por sua vez, a Eva foi ingênua o suficiente, né, para cair na armadilha que essa serpente criou para ela. E nesse momento eu já quero começar a colocar para você o seguinte: presta atenção. Essa serpente, ela existe até hoje, né? Vamos continuar. Lá no Apocalipse, você veja, nós estamos falando em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e nós estamos falando de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Uma das coisas que eu amo falar é que a Bíblia, ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ela não é o Velho Testamento e o Novo Testamento, mas sim, ela é um equilíbrio que inicia no Gênesis e vai terminar no Apocalipse. Então, ela tem uma continuidade e ela tem uma sequência, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, no Gênesis, esta serpente aparecendo como uma serpente astuta, inteligente, capaz, né? Nós chegamos no livro do Apocalipse, passamos toda a história, né? E chegamos no Apocalipse tendo a seguinte descrição: um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça havia 7 coroas, e sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Lembra que eu falei de que o Apocalipse é um livro simbólico, tem muita simbologia aí dentro. Então, quando nós vamos ver, se você for olhar um pouco mais para frente, nesse mesmo capítulo, você vai ver que lá diz o dragão vermelho, né? Ele é a serpente. Mas, de qualquer forma, vamos olhar aqui nesse momento, nestes versículos. Um grande dragão vermelho, que arrastava a terça parte das estrelas do céu. Quando nós olhamos essas estrelas do céu, não tem como você não entender o simbolismo dessas estrelas como os anjos. Porque se você for biblicamente olhar, Satanás, quando ele caiu, né, do céu, ele caiu com os anjos que o seguiam.
E esses anjos, se você for buscar lá em Jó, vai estar escrito que estes anjos, eles estavam no céu e eles caíram juntamente com Satanás. Então, estas estrelas se referem a estes anjos. Então, o que nós vemos aí entre Gênesis e Apocalipse? No início, Gênesis era uma serpente na árvore, simplesmente uma única serpente naquela árvore, e esta serpente daquela árvore se tornou o quê? Um dragão de 7 cabeças. Perceba, a história começou com uma serpente pequena no jardim e de repente ela ficou grande. Essa serpente ela cresceu e ela ficou grande no céu. Porque um pouco mais na frente você vai ver que este dragão, ele está no céu, no segundo céu. Tanto que mais à frente ele vai cair. Mas a minha pergunta hoje é a seguinte: quem é que está alimentando essa criatura? Porque se no início ela era simplesmente uma serpente numa árvore, e hoje ela se torna um dragão de 7 cabeças, isso quer dizer que de alguma forma alguém alimentou este bicho. Então vamos lá, em Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim: então houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus amigos e seus anjos reagiam, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. Lembra que eu te falei do dragão e dos anjos, que naquele versículo anterior diziam que eram as estrelas, lembra? Olha a simbologia aí. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, lá do Gênesis, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Você conseguiu ver a relação entre uma serpente e o dragão? Porque se você for olhar, quando nós olhamos essa palavra dragão no original lá do grego, ele vai estar se referindo, na verdade, a uma serpente, mas a uma serpente grande, né? Então, esta serpente do Gênesis cresceu, né? Ela foi de alguma maneira alimentada e ela teve um crescimento absurdo a ponto de sair daquela árvore e chegar no céu, no segundo céu. Então, o que eu queria ver com você claramente é este inimigo das nossas vidas, ele tem um modo de ataque. E quando nós vemos lá em Apocalipse 12, 10, nós vamos ver que o modo de ataque desta serpente, né, deste dragão, o modo de ataque de Satanás, qual que é? É a calúnia e a acusação. E essa calúnia e essa acusação é contra quem? É contra o povo de Deus. Que povo de Deus que nós estamos falando? Nós estamos falando do povo de Deus, são pessoas, são igrejas e são ministérios. Então, compreenda que as coisas, elas não mudaram do Gênesis para o Apocalipse. Ela continua. Da mesma maneira que a serpente da árvore chegou e questionou e gerou a dúvida, da mesma maneira, esta serpente, ela continua agindo por todos os livros da Bíblia até chegar no Apocalipse. Então, o que eu queria dizer para você é: existe alguém que ataca a sua vida. E esse alguém é Satanás. É esta serpente que surgiu lá no Gênesis. E ela continua fazendo o seu serviço até hoje e não vai mudar. Então, o que eu queria que você compreendesse isso. Qual é o modo de ataque? Lembra exatamente dessas palavras. O modo de ataque: calúnia e acusação.
Lembre disso. Por quê? Porque quando você escuta a calúnia e a difamação, o que acontece, né? Quando alguém fala algo, quando existe essa calúnia, essa difamação, o que gera no coração daquele ser humano? Ele para de ouvir, né? Ele fala mal daquela pessoa, ele duvida, ele se cala à frente do que foi dito, ou ele espalha aquilo que foi dito. Vou dar um exemplo. Vamos supor que, de repente, você se magoou ou alguém veio e falou para você de algum ministério, de alguma igreja, e de repente você ficou meio chateado com isso, né? É aquela história. Quantas vezes você já falou mal de uma igreja? Quantas vezes você já falou mal de algum pastor? Quantas vezes você já falou mal de um ministério? Talvez porque a tua experiência não foi tão agradável ou porque você ouviu de outra pessoa algum tititi falando mal de lá. Primeira coisa que eu queria abrir para você nesse sentido é, olha, tenha muito critério, muito cuidado em falar mal de uma igreja. Porque vamos supor que hoje você esteja magoado com o pastor. Porque talvez ele falou algo que não te agradou, ou porque de repente ele fez algo que não te agradou. Mas eu queria falar com você no hoje e no amanhã. Vamos supor que seus filhos hoje, de repente, você vem e você fala para eles mal deste pastor ou desta igreja. Nesse sentido, eu acho que às vezes você pode estar gerando algo difícil para você mesmo, porque vamos supor que no futuro, daqui vamos dizer, sei lá quantos anos, ou meses, ou sei lá, esses seus filhos fossem visitar essa igreja, ou participar de repente de um acampamento lá, ou de um culto, ou de um seminário. E aí, justamente nesse lugar, ou justamente com essa pessoa, eles poderiam ter a sua vida abençoada e aceitassem a Jesus naquele momento, ou de repente ser restaurados ao caminho do Senhor naquele dia, e com o teu comportamento de hoje, você simplesmente barrou essa possibilidade, porque você infiltrou no coração dessas pessoas, desses seus próprios filhos, de repente uma prevenção contra aquele ministério ou contra aquela pessoa, contra aquele pastor. Então eu queria dizer para você, tenha muito critério em abrir a sua boca e levantar julgamento, seja contra quem for. Por quê? Porque você não sabe do futuro. Somente o Senhor sabe do futuro. E quando você entra nesse esquema, e eu vou dizer claramente, não tem como eu amenizar a situação. Isso é armadilha de Satanás na sua vida. Isso é armadilha que ele cria para gerar engano na vida das pessoas. Então eu digo para você, cuidado. Cuidado para você não cair nesse engano de achar que sabe, de achar que deve, de achar que pode. O Senhor é Ele quem julga, é Ele quem julgará, é Ele que em certo momento, e você vai ver mesmo, até biblicamente, no livro de Apocalipse, você vai ver que vai haver, se não me engano, é no capítulo 11, aonde nós iremos nos apresentar diante de Deus, diante de Jesus, e Ele abrirá o livro, e nós precisaremos dar conta dos nossos atos, das nossas ações e das nossas falas. Porque é pela boca que nós nos condenamos e é pela boca que nós nos livramos. Então, vamos cuidar com isso. Porque às vezes é tão fácil nós cairmos nas histórias que essa serpente cria
gera para nos afastar do caminho correto. Então, o que eu queria falar com você é exatamente sobre isso. O pecado contra o sangue. Existe lá, você pode depois ir olhar lá em Jeremias 31, 34, ou Hebreus 10, 15, 20, do 17 ao 25. O que eu quero deixar claro para você é que se houve arrependimento e pedido de perdão, o pecado não existe mais. Trazer à lembrança este pecado é duvidar do poder do sangue de Jesus. Então veja assim, Deus nos fala o quê? Que se você pedir perdão dos seus pecados, ele não se lembrará mais. E aí eu me pergunto, pera, se Deus não se lembra mais do pecado, ele deixa de existir. Então a minha pergunta é, quem somos nós para lembrar do pecado do outro? Quem somos nós para lembrar até dos nossos próprios pecados? Porque se Deus me perdoou do meu pecado, ele não tem mais existência. Como não tem mais existência na vida do meu irmão. E aí eu questiono tremendamente aquelas pessoas que olham para a vida dos outros e julgam. E olham e digam assim, não, nossa, a igreja hoje estava pesada, porque fulano, beltrano apareceu na igreja, e nossa, olha o peso espiritual. Querido, quem você é para gerar julgamento em cima do irmão? E se ele pediu perdão? Mesmo, vamos supor que você tem noção do pecado que esse irmão cometeu. Ok. Mas você sabe se ele não pediu perdão sobre esse pecado? E se essa pessoa pediu perdão? Você consegue entender que no momento em que você levanta essa dúvida, você está duvidando da capacidade do sangue, então isso é um pecado contra o sangue de Jesus. É muito séria essa questão de nós levantarmos julgamentos sobre a vida do outro. Você não sabe o que se passa na vida do outro, dele com o Senhor. Nós não fomos autorizados em nenhum momento da Bíblia para julgar o irmão dessa forma. Então, o que nós podemos fazer é receber os irmãos com amor. E se ele tem um pecado que ele não pediu perdão, isso é entre ele e Deus, não entre você. Não entre você e igreja, não entre você e seu irmão para fazer aquele comentário de dizer, nossa, você viu aquele lá, você viu que ele fez, o que ela fez, nossa, agora posando de crentinho dentro da igreja, mas ontem mesmo, eu sei que estava fazendo isso, aquilo outro. Queridos, isso é a armadilha desta serpente, desse dragão, que se alimenta exatamente desses comportamentos que nós cometemos. Como seria mais agradável se nós tivéssemos a capacidade de dizer, pere lá, eu não vou entrar nessa jogada. Porque, olha, a resultante dessas situações é o quê? É a amargura, é a falta do perdão, são os conflitos, são a discórdia, a separação, é a hostilidade. Nós precisamos parar de dar ouvidos a Satanás. Satanás cresceu. Ele era uma serpente que se tornou um dragão de 7 cabeças. 7 cabeças. Nós podemos pensar em termos simbólicos lá do começo que nós estávamos conversando sobre simbologia, e essas 7 cabeças elas podem significar impérios. Biblicamente você vai encontrar lá o Egito, a Babilônia, a Roma, e assim vai. São influências, são principados que influenciam e que geram a destruição do povo. Mas quando eu trago isso para a minha vida, para
para o meu dia a dia. Eu posso dizer para você, quando nós damos ouvido a Satanás, quando nós damos ouvido a essas histórias, a essas calúnias, a essas questões que ele traz para o nosso ouvido, nosso coração, tudo isso gera o que em nós? A amargura, a falta de perdão, os conflitos, a discórdia, a separação e a hostilidade. Agora, o que é que você e eu podemos fazer em relação a isso? É dizer não. Você deve estar cansado de me ouvir aqui falar quando eu compartilho algo com você com a maior certeza e frequência. Eu falo que nós temos escolhas. Eu escolho ouvir a Satanás ou eu escolho não ouvir. Não tem essa de aconteceu. Não, não tem aconteceu. Eu acho que a gente precisa parar de ser sem vergonha. É criar vergonha na cara mesmo. É olhar e dizer assim, cara, não, eu vou seguir a palavra de Deus. Eu vou olhar e vou tentar ser aquilo que o Senhor espera. Me esforçar para ser aquilo que o Senhor espera. E não me mangar naquilo que eu acho que eu posso amenizar e querer ser. Não, não dá para amenizar. Não dá para eu ser crente, muito crente no domingo e crentinho nos dias de semana. Ou às vezes nem isso. Ou você caminha com Deus ou você não caminha. Com Deus não existe meio termo. Não tem o estar em cima do muro, porque o muro já tem dono, e o dono é essa serpente, é esse dragão. Então nós precisamos firmar o nosso caminhar com o Senhor e dizer não, não e não. É dizer, olha, eu não vou ouvir, eu não vou prestar atenção às suas mentiras, Satanás. Eu não vou prestar atenção às suas acusações, aos seus enganos, aos pecados, à desobediência, às palavras vãs, às suas histórias. E aqui eu coloquei, presta atenção, histórias com a letra E, porque quando eu fui para a escola, a gente aprendia que história com HI eram histórias verdadeiras. E quando nós escrevíamos histórias com ES, eram histórias fictícias, fábulas, mentiras. Então eu coloquei em letras garrafais isso aí para você entender que as histórias, as fábulas, as mentiras, as acusações, os enganos que Satanás, que este dragão que cresceu, que era uma serpente, traz para você no seu ouvido ou no seu dia a dia, isso tudo você precisa dizer não. Comigo, não. Por quê? Porque lembra disso, peixe morre pela boca. E nós somos fisgados pelo quê? Por essas histórias, pela boca. Quem não tem, vamos dizer assim, uma alegria, um sabor de ouvir o mal feito na vida de alguém? Quem não tem um ouvido que gosta de ouvir o fuxico? Né? Quando alguém vem falar mal de outra pessoa. Porque, assim, para toda acusação, para todo engano, para toda mentira, né? Para toda acusação, é necessário um ouvido disposto a ouvir. Existe uma palavra, né? E eu tinha um pastor que dizia para mim assim, cara, se vai edificar, ok. Se não vai edificar, deixa para lá. E às vezes nós esquecemos de usar essa regrinha tão simples e tão básica, de quando alguém vem nos falar algo sobre outra pessoa, é dizer assim, nossa, será que isso aí que vai me contar vai edificar? Se não vai edificar, cara, quer saber? Fica quieto, vai orar por essa pessoa. Vai clamar pela vida dessa pessoa. Se você acha que alguém está em pecado,
se você acha que alguém está fazendo algo errado, se você acha que alguém te magoou, te trapaceou, vai orar por misericórdia. Porque no momento que você permite que tudo isso entre no coração, essa amargura, esse rancor, né? Essa incapacidade de gerar o perdão, isso te amarra de uma maneira tão grande que você não consegue estar na bênção do Senhor. Você fica cego. E é exatamente o que esse dragão quer. Te afastar da bênção. Te tirar aquilo que te é devido pelo sangue de Jesus. Porque Jesus pagou um preço por você. E esse preço foi a tua libertação. Agora, você individualmente tem a capacidade de abrir mão da sua salvação, da sua tranquilidade e se entregar ao desespero que essa serpente tem para a sua vida. Então entenda que a tua atitude faz toda a diferença. E lá em Apocalipse 12, 11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E aí eu te pergunto, você tem vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho? Como você tem caminhado no seu dia a dia, na sua vida diária com o Senhor? Porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e achamos que, por exemplo, o livro do Apocalipse é algo para o futuro. É algo lá para frente. Ou é algo para a igreja inteira. Porque se você for olhar nos primeiros capítulos do Apocalipse, lá fala de vários tipos de igreja, né? Então você vai olhar na coletividade e não no individual. E eu gostaria de trazer o Apocalipse para você de uma maneira individual. E dizer para você, olha, como é que você está conseguindo caminhar com o Senhor? Quanto desta serpente, desse dragão, tem influenciado o seu dia a dia e quanto isso tem sido pernicioso para o seu caminhar com o Senhor. Então, presta atenção. Se algo disso acontece na sua vida, fica esperto. Por quê? Porque existe uma estratégia. E a estratégia nada mais é do que de nós cuidarmos do nosso coração. Nós resguardarmos o nosso coração aonde? Na palavra do Senhor. Quando você pega a palavra do Senhor e você põe na frente, não tem como você ser enganado. Porque a palavra é a verdade. E a verdade nos liberta. Então entenda, se seu coração estiver guardado na palavra, se você tiver atitudes de oração, de você orar pela sua vida, orar, interceder, buscar outros para orarem com você, você se fortalece no Senhor. E você persiste, porque nós vemos que um coração firme na palavra e firme na oração, ele é persistente na bênção. Ele não titubeia, ele não desiste, ele consegue entender perfeitamente, né? Aquelas questões das respostas, às vezes, do Senhor para as nossas vidas, do espere, do não, do sim, né? Nós precisamos compreender isso, que nós precisamos persistir na palavra. E como que nós fazemos tudo isso funcionar de uma maneira harmônica? Através da observação. Quando nós realmente temos os nossos olhos abertos e temos a capacidade de olhar e ver as questões acontecendo, as ameaças aparecendo, e a nossa então capacidade de dizer, opa, eu não vou entrar nessa jogada. Eu costumo dizer para as meninas até de oração, eu digo assim, olha, comigo não, jacaré, comigo não. Por quê? Porque nós precisamos, muitas vezes, se você tiver a paciência, né, e a
capacidade de ouvir um pouquinho do Espírito Santo, não precisa nem muito. Você consegue ver essas ameaças vindo até você. E quando você vê, você olha e diz assim, eu não vou cair nessa. Eu não vou cair nessa jogada. Eu não vou entrar nesta armadilha que Satanás está trazendo, ou de repente uma pessoa maligna está trazendo para a minha vida para que eu tropece. Eu vou ficar firme aonde? O meu coração na palavra, a minha vida na oração, eu persevero. É no caminho que o Senhor separou para mim, sem ir para a direita e muito menos para a esquerda. É reto, firme, olhando para o meu alvo, que é o que? Jesus, que é o meu alvo. Eu olho para a cruz de Cristo, que firma os meus pés no caminho. Né? Você lembra de tudo isso? Você fica firme na palavra do Senhor. Não tem como. Você entenda, olha lá, Deus não nos deu um espírito de medo. A batalha, ela acontece, a batalha, ela existe. Satanás está aí desde o princípio, na tentativa de nos tirar do caminho. Então, como é que nós vamos perseverar nesse caminho? É compreendendo que não é pelo medo. Deus não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu o quê? Um espírito de ousadia. Ousadia para quê? Para dizer não. Para olhar para todas as ameaças, para todas as mentiras, para todas essas histórias malignas que vêm até a nossa vida e olhar e dizer assim comigo, não, eu não acredito nisso, eu não vou entrar nessa roubada, eu não vou fazer isso que Satanás quer que eu faça. Ah, mas é o meu jeitinho, eu gosto de ouvir bobagem. Então começa, meu irmão, a pedir perdão pelo seu ouvido, começa a pedir perdão pela sua boca e começa a ler mais a palavra do Senhor. Porque se você converter a sua boca e o seu coração, eu tenho certeza que o seu ouvido não vai se deliciar no mal feito da vida do seu irmão. Certo? Por quê? Porque nós precisamos entender que Deus tem um plano para mim e para você. E esse plano é a eternidade. E a eternidade, a nossa eternidade, ela depende do quê? Do nosso testemunho, da nossa firmeza na palavra, do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Então entenda lá, o Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Que essa seja a verdade sobre a sua vida. Que essa realidade você consiga compreender que o Senhor te guarda, que o Senhor me guarda, que o Senhor nos guarda. Mas nós precisamos, debaixo das mãos do Senhor, estarmos não só em segurança, mas com responsabilidade de olhar para as armadilhas e dizer não. Porque não adianta nada a gente estar debaixo das mãos do Senhor e de repente começar a namorar com as armadilhas que Satanás põe à nossa frente. Porque ele põe e ele porá e vai pôr cada dia mais. Porque a guerra dele é contra a minha vida e a sua vida. Ele quer a nossa destruição. Satanás está aí para quê? Para matar, roubar e destruir. Nada além disso. Então não se iluda. Às vezes ele veste, né, as suas ameaças e armadilhas com uma veste bonita que pode nos tapear. Mas nós precisamos ter a sensibilidade espiritual de ver além destas questões. E esta sensibilidade você vai conseguir ter à medida que você permitir que o Espírito Santo te mostre, te influencie, te oriente no caminho a seguir. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com você. Perdão pelo tempo excedido, mas que Deus te abençoe,
que a glória de Deus recaia sobre a sua vida, que você possa ser liberto de todas essas questões malignas que talvez possam estar influenciando o seu caminhar com Deus. E eu te aconselho, se você quiser ouvir, pare nesse momento, depois que terminar esse culto, vai orar, pede perdão e restaura o teu caminhar com o Senhor. Se você tem dúvida, ai, será que eu tenho feito algo assim? Vai ajoelhar diante do altar de Deus e diz, Senhor, se esse é um pecado que eu tenho cometido, em nome de Jesus eu te peço perdão. Porque é mais interessante você pedir perdão e se arrepender e restaurar nos caminhos do Senhor do que permanecer cego no caminho errado, no orgulho e na enganação de Satanás. Então, olha, que Deus te liberte, que o sangue de Jesus recaia sobre você nesse instante, quebre todas as cadeias e que você veja, e tire as vendas e que você veja a sua situação e que você se arrependa e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida nesse instante. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Um beijo grande e até domingo. Se eu conseguir mexer aqui vai ser bom.